que o movimento coletivo representa para ti? Ele representa, na verdade, uma vontade de transformar radicalmente a forma de fazer política. Então ele surge com esse desejo, com esse objetivo, né, de lá em 2020, quando a gente concorre a primeira vez, com o desafio de que nós queríamos fazer de Porto Alegre um território livre de fascismo. Naquela eleição, né, a partir da candidatura também da Manuela, prefeita, e de transformar a forma de fazer política a partir da coletividade. Essa política que a gente hoje tem no Brasil, que é muito personalista, que é individualista, que faz com que a gente esteja acostumados a ver mais as pessoas do que os projetos que elas representam. Então o movimento coletivo ele surge nesse intuito de inverter um pouco essa lógica, né? Então, enquanto movimento, antes de ser uma candidatura. O que tu vês que é possível mudar enquanto essas movimentações estão acontecendo aqui em Porto Alegre? No último período, a gente tinha na Câmara de Vereadores, né, até esse ano, uma bancada de oposição que permitia fazer poucas coisas, assim, de aprovar projetos, né? Então era mais numa resistência àquele espaço e apresentando um contraponto ao que estava sendo colocado na Câmara, pela Prefeitura. Mas nessas eleições, por exemplo, apesar da gente não ter tido um resultado que nós gostaríamos para a Prefeitura, né? Então foi uma eleição muito marcada, assim, eu acho que não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil todo, muito marcado por esse papel que as emendas impositivas têm tido, muito marcada por disseminação de mentiras, né, das fake news. Então, a gente tem um prefeito que, por exemplo, tem a sua responsabilidade com a catástrofe que nós tivemos esse ano, das enchentes. Não exatamente sobre a chuva, porque a chuva é para além do nosso controle. Mas o que foi feito a partir disso, né? Quais foram as medidas tomadas para proteger a população? Então a gente na prática tem uma prefeitura que mudam as pessoas, mas o mesmo grupo político está ali há mais de 20 anos. Então tem sim a sua responsabilidade. E hoje o que nós podemos visualizar é de que esses próximos 4 anos vão ser 4 anos de bastante resistência, mas a gente conseguiu avançar um pouco mais o nosso tamanho na Câmara de Vereadores. Então a gente elege pela primeira vez uma bancada LGBT, a gente consegue ter, né, construir junto a partir de 2 vereadoras negras, mas nós não temos hoje o nosso porta-voz, ele não é uma pessoa negra, mas no nosso mandato coletivo nós temos a maioria de pessoas negras, então a gente também compor nessa construção dessa bancada na Câmara, e a gente visualiza que é possível a gente conseguir avançar um pouco mais, né? Seja com projetos de leis, mas seja também nessa resistência na cidade. Fazes parte de um coletivo jovem, né? Que ele trabalha com o jovem, para o jovem. É possível trazer de novo a partir do que vocês têm feito e têm levado e alcançado mais espaços? Tem a ver com essa coletividade. Nós temos hoje nas mídias sociais o tempo inteiro existem propagandas que nos fazem acreditar que as soluções para os problemas que a gente vive são soluções individuais, né? Então faça o seu skincare, tenha o seu dia de beleza, tenha o seu dia de paz, e isso vai resolver as aflições e os anseios que a gente sente. Eu construo hoje um coletivo também para além de co-vereadora. Eu sou presidente estadual da União da Juventude Socialista, e a gente acredita que, na verdade, esses anseios que existem hoje e que afetam em especial a juventude, não somente, mas em especial, são anseios desse sistema capitalista que a gente vive. Um sistema que vive numa crise e que não tem demonstrado respostas para os problemas que a gente vive. Então
Então a gente está vivendo numa situação que nós defendemos que é de emergência climática. O mundo inteiro está acontecendo catástrofes climáticas. A gente viu aqui acontecer em maio desse ano, mas o ano passado já foi um ano de vários eventos climáticos também. A gente está vendo, por exemplo, a maior seca da história ali no Amazonas, as queimadas no Brasil, que tem a ver também com o agronegócio. A gente vê o sonho de entrar na universidade, ele passou a ser um sonho real, mas tu sai da universidade e tu não tem uma perspectiva de emprego. Então tu tem, na verdade, uma série de momentos e situações que te fazem acreditar que tu não tem perspectiva de futuro, que tu não tem uma esperança. Não é casual que as pessoas estejam tendo menos filhos, não é casual que as pessoas estejam querendo sair do Brasil para outros espaços, outros países com mais perspectiva, que investam na ciência, que investam no emprego. Então a gente vive um momento em que são oferecidas poucas perspectivas de mudança, de esperança, e a juventude tem sofrido muito com isso. E ao mesmo tempo, nós acreditamos que o que nós mais podemos fazer é encantar a juventude para saber que ela, em si, tem o poder de transformar a realidade que a gente vive. Há um tempo atrás, quando a gente falava sobre entrar na universidade, era um sonho muito distante. Tanto numa universidade pública, a URGS mesmo, que é aqui onde a gente está hoje, passou a ter uma mudança muito grande no público. Então o perfil da universidade passou a ser outro. Então tu passa a falar da necessidade de ampliação dos restaurantes universitários nos finais de semana, tu passa a falar da necessidade da assistência estudantil como permanência na universidade. Mas se a gente for falar também das universidades privadas ou comunitárias, a gente também vai falar como o papel do ProUni foi transformador na vida de centenas de famílias, milhares de jovens, e que isso parecia não ser possível. Então, quando tu me pergunta assim, o que a gente pode apresentar de mudança, né, de novo nisso, eu acredito que fazer as pessoas acreditarem que, primeiro, as saídas para os problemas que a gente vive são saídas coletivas, e que é preciso, mais do que se indignar com isso, se organizar para transformar essa realidade que a gente vive. Como a partir daqui, nesse segundo mandato, é possível seguir melhorando as condições estudantis para tornar as universidades tanto públicas quanto privadas e comunitárias mais plurais? Acho que uma grande batalha que a gente precisa enfrentar é em relação ao transporte público, que está relacionado também com a questão climática. Então, quando a gente fala de transporte, a gente fala de transportes coletivos, a gente está falando, né, de diminuir, por exemplo, a emissão de gases. Nós podemos pensar sobre os transportes elétricos também, mas em especial, isso também se relaciona com o acesso à cidade. E quando a gente fala do acesso às universidades, isso tem um papel fundamental, porque nós, no último período, perdemos o meio passe estudantil. Então, na verdade, os estudantes passaram a deixar de ter o direito de usar o meio passe, né, o TRI escolar, para ir para a universidade, para ir para a escola, e isso afetou diretamente, né? Então, muita gente deixou de ir ou precisa trabalhar em outro lugar para conseguir dar conta desse valor, desse recurso do transporte. Então, acho que uma das nossas principais batalhas precisa ser fazer com que o transporte ele possa ser de fato um transporte de qualidade, que ele possa ser uma opção viável, né? Então, quando a gente fala sobre diminuir o número de carros, tu tem também um transporte que as pessoas possam pegar ele, chegar no seu serviço no horário, então aumentar a frota, por exemplo, com que a gente não morra de calor no transporte público. Então a gente pega agora no verão em Porto Alegre, faz quase 40 graus. Tu vai pegar um ônibus que tu vai sair lá da FAPA, por exemplo, da Uniriter Campus FAPA, vai chegar aqui no centro num horário às 5 da tarde, tu vai levar mais de 1 hora num ônibus, e muitas vezes de pé. Então tu também falar da qualidade desse transporte, mas da gente reconquistar um direito que precisa ser do acesso à cidade, do acesso à universidade. Então lutar
pelo TRI escolar, e no nosso mandato nós falamos também sobre a necessidade da tarifa zero, né? Então, da gente poder falar sobre o passe livre estudantil também. Como tornar a cidade inclusiva de fato, para que ela seja ocupada da maneira que ela deve ser e que ultimamente não vem sendo? Quando a gente fala, por exemplo, da arquitetura, né? A gente tem hoje muitos lugares que a gente chamaria de arquitetura hostil. Então, a gente vê os viadutos, embaixo dos viadutos, né? Aqueles seriam os paralelepípedos, para que as pessoas não possam dormir embaixo deles. A gente fala de uma cidade que, aqui, por exemplo, aqui em torno da universidade, da URGS, existe um grande problema de falta de segurança. Sim. Então, em especial à noite. Se a gente fosse pensar uma cidade voltada para as mulheres, se a gente fosse pensar uma cidade voltada para a ocupação desses espaços públicos, nós poderíamos falar da iluminação ao entorno da universidade, nós poderíamos falar das paradas mais próximas das saídas da universidade, mas a gente também poderia falar sobre, aqui atrás do prédio desse campus que a gente está, tem o viaduto que passa da João Pessoa. Uhum. Embaixo daquele viaduto aconteciam, por exemplo, batalhas de rima, que hoje foram tiradas dali. Quando a gente fala da ocupação dos espaços públicos, a gente também está falando de uma cidade que é mais segura. E quando a gente fala de uma cidade mais segura, em especial uma cidade mais segura para as mulheres. Então, pensar numa cidade para todos e para todas precisa ser uma cidade que seja para as pessoas, no meu ponto de vista, assim. E hoje nós temos, na verdade, uma inversão dessa lógica. É uma cidade para grandes negócios, né? Então, tu vende espaços da cidade para construir grandes prédios, numa perspectiva de que dentro desses prédios tu pode ter tudo, mas a cidade, ela não é projetada para isso, né? Então, acredito que seja a gente pensar uma cidade com mais gente vivendo ela, com mais gente tendo acesso à cidade da forma como pode ser de forma coletiva, né? Esses espaços, com praças, com parques. A gente tem praças aqui no centro de Porto Alegre que são lindas, mas se a gente for olhar, por exemplo, para as praças nas comunidades, em que o escorregador ele tá quebrado, tá enferrujado, então a criança não consegue nem brincar, o balanço ele tá caído, tu não tem uma quadra de futebol, tu não tem uma pista de skate. Então, quais são de fato os espaços para a juventude ocupar naquela comunidade? Não tem, e aí tu tem que vir até o centro, mas tu não tem como vir até o centro porque tu não tem um transporte que te faça chegar aqui com qualidade. Então, na verdade, é uma cidade pensada para algumas pessoas terem acesso e as outras pessoas ficarem segregadas em um território específico da cidade. Então, acho que o desafio é a gente pensar, quando a gente fala da coletividade, é uma cidade coletiva, uma cidade que seja para as pessoas. O que tu, enquanto membro fundadora do movimento coletivo, o que tu esperas deste segundo mandato para fazer da cidade de Porto Alegre um lugar melhor? O que é possível esperar desse segundo mandato? Além dessas questões de mudança climática, do antirracismo, que é uma questão que tu traz, que é bem importante, não só para mim, mas para muitas pessoas, pela questão do letramento, da questão do direito das mulheres, de poder transitar livremente na cidade. Então, assim, o que é possível esperar desse segundo mandato, que foi conquistado com muito sucesso? Então, eu acho que as pessoas podem esperar da gente um segundo mandato de muita combatividade, de muito enfrentamento. A nossa bancada de oposição aumentou na Câmara, isso nos dá a possibilidade para fazer mais ações a partir daquele espaço institucional. Então, se antes existia, né, nós estávamos como primeiros suplentes. Então, pra gente, essa vitória agora, ela é também uma legitimidade desse trabalho que a gente vem fazendo. Então, com certeza, sim, podem esperar da gente bastante luta, bastante disposição de fazer da nossa cidade um lugar melhor, e nomear os responsáveis, assim, né? Porque pelos problemas que a gente enfrenta, pelos problemas que a gente vive. Porque muitas vezes esses que são responsáveis tentam se esconder
em negociações, tentam se esconder em meias palavras, se utilizam, na verdade, de um descrédito que existe do povo com a política, que é completamente justo, porque é um espaço que muitas vezes a gente não se visualiza, não se enxerga, não vê as mudanças acontecerem, né? Então nós, nesse próximo mandato, queremos fazer com que a população de Porto Alegre possa se sentir parte desse mandato. Então, seja para reivindicar, seja para dizer, ó, nós queremos fazer outro projeto aqui, nós queremos ir por esse caminho. A gente tem o costume, né, tem como uma tradição no nosso mandato construir as assembleias, que são os espaços em que as pessoas podem participar delas e decidir sobre os rumos do mandato. Então, para além de mais combatividade, eu diria que é mais coletividade nesses próximos 4 anos. Fabiola, a gente te agradece novamente por ter disponibilizado teu tempo, pelas tuas palavras. Acredito que tu, enquanto parte disso, não traz só um recorte, mas que a gente pode esperar da política nos próximos anos. E com isso, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ótimo.